Boas pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast 15-0. A sério, 15-0! 15-0! E nesta edição vamos abordar o fecho do mercado de transferências e como o mercado fechou e agora os plantéis estão completamente completos, fechados, neste caso encerrados, estão completos, ou seja... alguns estão incompletos. isso já vamos discutir. É isso que vamos discutir agora. Vamos discutir cada abordagem dos três grandes, porque nós reparámos que houve três estratégias diferentes por parte dos três grandes e é uma coisa que vamos discutir agora no podcast e vamos então depois analisar os plantéis atuais e como é que isso poderá influenciar a luta pelo título. Começando pela estratégia do Futebol Clube do Porto, digamos que foi uma estratégia um tanto ou quanto poupada. Contida. Ou seja, o Porto não poderia gastar muito dinheiro devido às exigências do fair play financeiro. Exato, ao fair play financeiro, às suas exigências, e teve que vender jogadores importantes da sua equipa, como André Silva e Rubén Neves, e por isso, Ricardo, pergunto, o que achas que o plantel atual... Ou seja, sem entradas significativas, ou seja, as únicas entradas foram o regresso de Aboubakar, Hernani e Maregas e Ricardo Pereira, também ou seja, tudo reforços de empréstimos. Que já pertenciam ao Porto. Exatamente, ou seja, o Porto vai se reforçar através de jogadores regressados. Achas que isso será suficiente para o Porto lutar pelo título e, neste caso, ser campeão, que é esse o objetivo principal? Sim, como tu disseste, o Porto foi mais poupado neste mercado. Eu penso que o foco do Porto, disseste que eles venderam alguns jogadores importantes, mas eu acho que o foco foi mesmo não venderem jogadores importantes. E quando digo jogadores importantes, são jogadores cruciais para aquilo que é o Porto neste momento. Que era, por exemplo, o Marcano ou o Felipe, o Danilo e o Oliver. O André Silva, claro, foi uma saída importante de um excelente jogador, mas penso que o Porto estava preparado para essa saída e estava preparado de uma forma que não estava a saída do Danilo, por exemplo. E penso que o Porto de certa forma foi inteligente, focou-se nos jogadores que tinha empréstimo, fez-o regressar e fez com que eles se integrassem na equipa o mais rapidamente possível e até agora tem resultado. Não achas que o plantel está curto? Pois é, eu penso que o Porto tem um plantel bastante competente, tem um 11 base muito forte, tem uma equipa, nota-se já tem uma equipa sólida, mas com alternativas. E com uma época longa como a gente tem, com muitos jogos, com muitas competições, eu penso que o Porto, lá mais para a frente, vai sofrer com isso. Até porque, se tu reparares, o Porto não tem uma alternativa ao Danilo neste momento. Era Rubén Neves. Era Rubén Neves, mas saiu. O Porto não tem uma alternativa ao Danilo. O Porto joga com 2 pontas de lança e tem 3 no plantel. Portanto, se um deles se lesionar, o Porto também fica aí um pouco limitado. E tem apenas também 3 centrais. Jogando 2, só ficam com um de fora. Portanto, nesse aspecto, penso que o Porto tem um 11 base forte, bastante competente, mas o plantel pode ficar curto. O problema do Porto será a longevidade do plantel, digamos assim. Sim, claro, é que se não houver lesões está tudo bem, mas é muito raro não haver lesões numa época tão longa ou não haver jogadores suspensos. Uma equipa não pode depender de 11, 12, 13 jogadores uma época inteira. Não, uma equipa desta natureza, uma equipa que joga nestas competições deve ter sempre 2 jogadores de qualidade equivalente para cada posição, o que nem sempre é fácil, as equipas devem tentar tê-lo. É isso mesmo, de certa forma. Quando eu disse que eles tinham vendido jogadores importantes, na minha opinião, são jogadores importantes. O Rubén Neves torna-se um jogador importante na medida em que é ele a alternativa ao Danilo. Ao não ter uma alternativa ao Danilo,
vai ser um problema se ele se lesiona. Claro, mas pensa numa coisa, o Porto precisava de vender e tinha que pegar por algum lado. E Tens o Herrera, poderias muito bem vender o Herrera. dizer, mas lá não tinha o mercado que o Rubén Neves tinha, não é? Pois, é possível. Isso, É possível, sim. Veremos. E agora já falaste da questão dos pontas de lança e um deles já tinham três e um deles está lesionado já no início da época lesionou-se, que foi o Soares, ou seja, e já joga só com Marega e Aboubakar, e pode ser que as coisas não se mantenham assim durante muito tempo. Não, Ainda pode não, claro, por exemplo, num jogo em que o Porto esteja a precisar de ganhar, e preciso de colocar um avançado em campo enquanto não tiverem um avançado no banco, isso pode custar alguns pontos. Mas o que eu te queria perguntar era se pensas que também esta equipa forte que o Porto conseguiu criar, porque nota-se, como já disse, nota-se que o Porto já é uma equipa dentro de campo, se deve àquilo que foi o trabalho, ou aquilo que tem sido o trabalho do Sérgio Conceição, ou que influência é que achas que ele pode ter para o Porto, numa fase tão precoce de temporada, já estar tão unido? Sim, há uma coisa que tenho que dar mérito, que não esperava, admito, e disse logo desde no início das primeiras edições, que não acreditava neste Sérgio Conceição, mas está-me a provar errado, e se calhar também é um reforço, se podemos chamar isso. Está a dar uma boa dinâmica a esta equipa, está a transformar jogadores. Eu penso também que o Porto ainda não foi testado, ok, jogaram fora com o Braga, mas penso que o Porto dos três grandes foi o que teve o campeonato mais acessível até agora nestas 4 jornadas. Ok, a deslocação ao Braga nunca é fácil, mas o Braga também não vinha de um grande momento, portanto eu estou curioso para ver quando o Porto for realmente testado. Sim, o Sérgio Conceição já começa a provocar um pouco o Jorge Jesus, e isso não vai ser bom quando jogarem contra o Sporting, já estou a avisar que isso vai dar problemas para o lado do Porto. Menos de 5 a derrota. Só digo isto. Já nos estamos a dispersar um bocado. Sim, estou a brincar. Sim, mas podemos concluir que o Porto foi a equipa mais contida, porque tinha que o ser, mas dentro das limitações e dentro daquilo que eram as possibilidades do Porto para atacar o mercado, penso que o Porto esteve bem. Baseou-se em 2 vendas importantes, tentou manter ao máximo o resto dos seus jogadores, e os reforços vieram através de jogadores emprestados. Não se pode pedir muito mais a uma equipa que estava limitada financeiramente, e até agora tem-se adaptado bem. Veremos a longo prazo se isso irá afetar. Eu acredito que sim, que não conseguirão manter uma pedalada muito, muito elevada, mas só o tempo dirá. Só para deixar aqui alguns dados, o Porto gastou 1 milhão em transferências e conseguiu fazer perto de 70 milhões em vendas. Passando então para o Sporting, aquela que foi a equipa dos 3 grandes que mais e à partida melhor investiu neste mercado. Pedro, eu queria te perguntar se esta abordagem que o Sporting teve, esta abordagem diferente de outras épocas, ajudou o Sporting. O Sporting atacou o mercado mais cedo, precaveu-se de algumas saídas e penso que foi dos 3 grandes a equipa a ter o plantel em termos de entradas fechado mais cedo. Sim, se há coisa que eu posso dizer, pelo menos parece, foi que o Sporting aprendeu com os erros do ano passado, principalmente, em que reforçou-se principalmente após as saídas dos jogadores importantes. Este ano tentou-se precaver logo ao tentar encontrar substitutos. Sim, criar logo o plantel desde o início, mesmo que investindo bem, investindo grandes valores em alguns jogadores, mas que sabendo que eventualmente poderia sair um ou outro importante que geraria lucro. Mas foi uma abordagem interessante. Eu pessoalmente gostei. Desta vez, investimento em bons jogadores, mesmo que jogadores já com provas dadas. Exatamente, mesmo que sejam em valores avultados, como foi o caso do valor da compra de Bruno Fernandes por 8,5 milhões, a Cunha por 9,6, mas mesmo assim são investimentos que penso que
valerão a pena e complementaram lacunas no plantel com empréstimos, como foi o caso do Coentrão para defesa esquerda, regressados também de empréstimos, ou seja, que faziam parte já do plantel, Jonathan e Yuri Medeiros, e também com jogadores a custo zero, com o Mathieu, que se vai revelar também está-se a revelar um grande central para a Primeira Liga. Consideras que esta abordagem do Sporting pode significar que esta época do tudo ou nada, para o Jorge Jesus e para o Bruno Carvalho também? Para o Bruno Carvalho não acredito, porque ele teve, pronto, o Sporting foi agora a eleições e está sobre um mandato de 4 anos, duvido que mesmo que o Sporting não seja campeão ele se demita, mas para o Jorge Jesus sim, acredito que seja o ano de tudo ou nada. Se não forem campeões, o Jorge Jesus mesmo tem mais de 2 anos de contrato, ele sairá de certeza, tenho quase certeza absoluta. Pelas declarações do Presidente, deram este ano deu só ao Jorge Jesus tudo aquilo que ele queria, todos os jogadores que eles queriam. Exatamente, por isso não há desculpas este ano. O Jorge Jesus tem os jogadores que quer, pode não ter um ou outro, mas os jogadores que tem são de grande qualidade. Tem ali jogadores que eu acho que pessoalmente é o melhor plantel do Sporting destes 4 anos, desde o mandato do Bruno Carvalho, que eu me lembro. É mais completo, sim, tem mais opções. Por isso não há desculpas e eu acho que o Sporting começou bem a época até e veremos como se vai comportar. Mas sim, é o ano do tudo ou nada para o Jorge Jesus, não para o Bruno Carvalho. Não acredito que para o Bruno Carvalho seja o ano de tudo ou nada. E tirando isso, tivemos a saída importante do Adrian. Foi uma saída à última hora. Lá está, foi uma venda que não estava nos planos, mas queria te perguntar eu pessoalmente, ok, se for, ainda não estão confirmados valores, mas se for pelos valores que falam, 25 a 30 milhões, é uma boa venda, mas o que é que achas que isso pode influenciar a longo prazo ou até mesmo a curto prazo nesta equipa ou neste plantel? A saída do Adrian? Sim. Assim, o Adrian é o capitão do Sporting, é um jogador bastante competente, é um jogador de jogos grandes e de jogos pequenos, é um jogador que dá sempre tudo em campo. Mas como nós e pegando naquilo que nós no início começámos a dizer do Sporting, o Sporting precaveu-se destas saídas e o Bruno Fernandes e mesmo o próprio Bataglia, agora com a continuidade do William, o Bataglia pode subir para o 8. Eu penso que o Sporting está preparado para a saída do Adriano, penso que não vai ser por aí. Óbvio que não é a mesma coisa teres o Bruno Fernandes ou teres o Adriano, mas penso que o Sporting se preparou muito bem para isso e penso que esta saída estava mais do que confirmada para os dirigentes do Sporting há muito tempo e mesmo para o Jorge Jesus. E penso que o Sporting, comparando com o Sporting da época passada, está mais forte e concordo que será a época do tudo ou nada para o Sporting. Foi feito um grande investimento no plantel e o Sporting tem todas as condições para fazer um bom campeonato. Sim, o Sporting precaveu-se logo no início da temporada. Veremos se essas opções se irão revelar boas. O importante, principalmente com os jogadores que trabalham com o Jorge Jesus, é assimilar as ideias do treinador o mais cedo possível. Isso aconteceu. Os reforços fizeram praticamente toda a pré-época com o Jorge Jesus, portanto eu penso que o Sporting está bastante preparado e os jogadores que chegaram novos já estão a assimilar as ideias do treinador. Concordo. O problema será porque o Jorge Jesus estava a colocar a habituar o Bataglia a jogar a 6, numa posição mais defensiva, e agora com a não saída do William, ou seja, o que eu considero também foi um bom reforço, digamos assim. A não saída do William, ou seja, o Bataglia terá de passar a 8 ou então vai para o banco. Deixa o Bruno Fernandes a 8, o que eu não acredito. Eu acho que o Bataglia vai passar a 8 e o Bruno Fernandes vai continuar naquela posição de segundo avançado. Exato. Número 10. Sim, avançado número 10. Eu penso que o William, não sei como é que estará o jogador, não sei se o afetou muito psicologicamente ou não, porque já é a segunda vez que isto lhe acontece, que ele está perto de sair e fica no plantel. Mas se o jogador estiver bem, e tem que estar, tem contrato com o clube, tem que respeitar o contrato que tem com o clube, e se estiver bem fisicamente, bem psicologicamente, é um grande reforço para o Sporting. Sim. Penso que pelo que li vai ser o capitão do Sporting e estatutos certamente que ainda não tinha.
Pronto, e é isto. Com o Sporting estamos falados. Está mais forte, vai lutar pelo título. Não tenho dúvidas disso. Pelo menos não será o fiasco do ano passado. Pelo menos acredito nisso. Passando então para o Benfica, que teve uma estratégia de mercado um tanto ou quanto esquisita. Eu não sei o que é que foi aquilo este ano. Por onde é que podemos começar? Ou seja, fez vendas brutalíssimas. Uma coisa... Para a realidade do futebol português, incríveis Sim, mesmo. sim, não há. Vender Ederson por 40, Lindelof por 35, Nelson Semedo por outros 35, não foi? Sim, o Lindelof foi por 30. Ok. E Mitroglou no fim sai por 15 milhões. Esta é que foi a venda que me faz mais confusão. Vamos lá então abordar este mercado de transferências do Benfica. Foi mesmo o do Lindelof foi por 35 e o Nelson Semedo por 30. Ok, o Nelson Semedo foi por 30. Sim, mas não interessa, na verdade. São trocas de baldrocas, mas ok, os valores andam todos a rondar o mesmo, mais 5 ou menos 5. Exatamente. Vamos lá então abordar este mercado de transferências do Benfica. Então, Ricardo, que explicação há para o Benfica, em vez de reforçar os setores que eu acreditava que eles iriam reforçar, ou seja, só foram contratar um lateral direito e mesmo assim de qualidade no tanto ou quanto. Sim, uma incógnita, na verdade. Que explicação há para eles não reforçarem os setores ou as posições que realmente eram os mais importantes e que perderam os jogadores fulcrais e venderam um dos avançados, um dos seus melhores avançados, não é? Apesar de ser suplente, era um dos seus melhores avançados, um avançado goleador no fecho do mercado, e vai contratar não, vem por empréstimo, vai arranjar por empréstimo um jogador que ainda não provou nada no futebol europeu e vão pagar um balúrdio, acho, no salário dele. Eu achava que isto não iria acontecer, que eles eventualmente haveriam de arranjar um guarda-redes, um defesa central, um defesa direito, todos de qualidade, todos de renome. Não aconteceu. E após as suas grandes vendas, não repõem jogadores, ou seja, não repõem a qualidade nas posições fulcrais da defesa. Ricardo, achas que isso afetou gravemente as hipóteses do Benfica de lutar pelo título, ou minimamente, pelo menos afetou minimamente? Sim, isso sem dúvida. O Benfica claramente, eu quando vi aquelas saídas todas, ainda numa fase bastante precoce do mercado, pensei que o Benfica mais tarde ou mais cedo fosse atacar o mercado, jogadores de qualidade, coisa que não aconteceu, e o que me leva a pensar que claramente houve um desinvestimento do Benfica para esta temporada e que o pentacampeonato não é assim tão importante como a gente pensava, ou como nós queríamos acreditar que era. É verdade, o mercado fechou e o Benfica não se reforçou como devia ter reforçado, principalmente nas posições onde perdeu os jogadores titulares. Estou a falar da baliza, do defesa central e do defesa direito. O Benfica tem neste momento no plantel 4 defesas direitos e não há certeza de ter a qualidade suficiente para substituir o Nelson Semedo. E depois na posição de central o Benfica também tem algumas incógnitas. Mas o que me surpreendeu mesmo e foi a atitude do Benfica no último dia do mercado de transferências, quando vende o Mitroglou e os avançados para ir buscar outro avançado. A venda do Mitroglou eu até entendo, de certa forma, que o Benfica tinha neste momento no plantel 4 avançados e 3 muito parecidos. O Mitroglou, o Seferovic e o Raul são bastante parecidos. E em termos de avançados móveis só tínhamos o Jonas e faltava uma alternativa ao Jonas. Daí eu percebo a venda do Mitroglou, apesar de não estar de acordo, consigo entender. Não consigo entender é porque é que se vai buscar um jogador de empréstimo. É isso. Com o salário que ele tem. Porque a minha questão é,
para ir buscar um jogador deste empréstimo, não servia se calhar apostar no João Carvalho? A equipa B fez alguns jogos naquela posição, não é? Não, a sério, é verdade. Porque, ok, eu concordo que o Benfica tinha que ter 4 avançados, como já disse, uma equipa que joga com 2 avançados tem que ter 4, ponto. Mas o João Carvalho podia ser ali visto como segundo avançado e não precisávamos de ir buscar este lateral. Este Gabriel Barbosa. Eu não sei que contratação foi esta, não sei se foi porque, obviamente, toda a gente sabe que, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem, que esse Gabriel Barbosa teve muito tempo associado ao Sporting. Será que foi por isso? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que no já, Benfica não se fazem contratações desses é que estilo. já houve muitos casos assim. Não é o primeiro, nem acredito que não será o último. É tão estranho. Ok, de certa forma posso aceitar o teu argumento, mas não, do Mitroglou ter sido vendido. Mas a partir do momento em que lá está, o Benfica poderia ter utilizado o João Carvalho, um jogador, um ativo seu, e não recorrer a um ativo dos outros para porque o Benfica não vai ter retorno nenhum com este Gabriel Barbosa. Nenhum. Só vai ter prejuízo. A não ser que o gajo me dê o título contra o Sporting em Alvalade. Porque a única forma deste empréstimo dar retorno é assim. É se este jogador a revelar-se realmente uma boa contratação e marcar muitos golos, ou se não marcar golos, marcar um gol decisivo que dê o título, ou uma coisa parecida, porque vai pagar quase metade de um salário que vai custar bastante ao Benfica. Não tem opção de compra. É um jogador que vem por empréstimo, ou seja, se vai valorizar um ativo que é do Inter. Não faz sentido. E se é para isso, eu, na minha opinião, mantinha o Mitroglou. Sim, eu concordo. Ou seja, o Benfica foi-se reforçar na área que não necessitava, ou que necessitava menos. Negligenciou as áreas que necessitava mais. Dito isto, pode-se dizer que as aspirações ao título são menores com esta atitude no mercado? Sim, eu penso que o Benfica tem um plantel bastante desequilibrado e mais fraco que o do ano passado. Mas também temos de ter atenção que o Benfica fez algumas contratações e há ali ainda algumas incógnitas no mercado. Alguns jogadores que nós não sabemos o que é que podem render. Como é o caso do Krovinovic, que pode ser um jogador, uma alternativa ao Pizzi. Eu penso que o Benfica falhou em não ter alternativas de qualidade às saídas, mas ainda assim acredito que o Benfica irá fazer uma boa época. Se as aspirações são um bocadinho menores, sim, são. Isso concordo contigo. O Benfica tem um plantel mais fraco em comparação aos rivais, provavelmente em comparação ao Sporting, e vai ser, com as dores que o Benfica costuma ter, vai ser muito complicado esta época. Mas vamos ver. Eu não concordo tanto, mas eu só concordo mais no setor defensivo. Sim, está mais fraco. No setor do meio campo à frente continua igualmente forte, ou até um pouco mais forte. Vamos ver, eu penso que a equipa com mais incógnitas dos três grandes é onde se vê que há ali menos equipa, na minha opinião. Talvez. É porque cada um tem os seus prós e contras. Sim, mas tu vês as coisas no Sporting e no Porto bem mais definidas e bem mais claras neste momento do que são no Benfica. Tu neste momento no Benfica não sabes quem é que será o lateral direito titular, não sabes quem é que será o defesa central titular, percebes? Percebo. Seria o Jardel se ele não tivesse lesionado. Agora vem o Lisandro. Pois, mas agora está lesionado, vai o Lisandro, que já se sabe não tem para ser titular nem para ser jogador do Benfica. Pois é isso. Vamos esperar que no Rubén Dias esteja lá um Lindelof também e assim. Pegando nisso, vamos fazer então a transição para a próxima pergunta. Sim, só te queria perguntar, e assim em termos de conclusão, depois deste mercado de transferências, qual é que tu pensas que é a equipa que está mais com maiores possibilidades de se sagrar a campeã? Que dá maiores possibilidades.
Isso é tão complicado. Mas pronto, continuo a achar que será o Benfica. Isso é a minha opinião. O Sporting, digo-te, em termos de mercado em si, o Sporting foi o Sporting que se reforçou melhor. Reforçou-se de forma mais inteligente. O Porto não se poderia reforçar, ou estava bastante limitado, mas com aquilo que podia também reforçou-se bem. O Benfica foi o que se reforçou pior. Fez bastante dinheiro, mas não conseguiu fazer uma compra minimamente decente para o plantel principal. Ou que entrasse de caras, pelo menos. Por isso, em termos de transferências, digo, o Sporting foi o vencedor do mercado de transferências. Agora, se isso traduz no campeão, já não acredito tanto. Porque isto é uma corrida longa, e eu continuo a manter a minha opinião que o Benfica será o campeão, porque o Benfica tem um poder ofensivo bastante forte. A defesa ganha campeonatos e ganha jogos. Olha que É verdade. olha que o Porto o ano passado foi uma das... Não foi a melhor defesa? Não, acabou por ser o Benfica. Pois, acabou por ser o Benfica. Pois, acabou. Mas até ao final, até quase perto do fim, era o Porto, e mesmo assim o Porto estava sempre em segundo. Era o Benfica que estava sempre em primeiro. Percebes o que eu estou a dizer? A partir do momento quem marca mais golos que o adversário é que ganha os jogos. Por isso, o Benfica confia nessa estratégia. Eu acho que não deveria, isso é errado pensar assim, mas de certa forma o Benfica vai continuar. Eu acho que vai ser campeão, mas isso sou eu, porque não acredito que o Porto seja, e isso é porque eu acho que o Porto eventualmente, mais tarde ou mais cedo, vai arrebentar, porque não tem um plantel curto, e o Sporting tem um historial longo de falhanços sucessivos, mesmo com plantéis de alguma qualidade. Por isso, é a história que o demonstra. Eu não sei, o que é que tu achas? Achas que o Benfica vai ser campeão? Não concluindo, eu acho que é difícil agora dizer quem é que será o campeão ou quem é que não será. Eu penso que as provas estão aí, que as evidências estão aí. Claramente há uma equipa que deu tudo neste mercado de transferências para fazer uma equipa forte, para ser campeão, que foi o Sporting. Há uma equipa, as armas que tem, vai lutar, vai ser uma equipa que vai estar na luta até ao fim, que é o Porto. E houve uma equipa que é tetracampeã, mas que decidiu desinvestir um bocadinho. Penso que foi dar ali um bocadinho mais. O Rio Vitória ganhou 2 anos. E cada ano o grau de dificuldade para o Rio Vitória tem aumentando. A direção aumenta-lhe o grau de dificuldade. Eu penso que agora foi só aumentar mais o nível de dificuldade para ver se o homem resiste. E vamos ver como é que vai ser. Se for campeão para a próxima, nesta temporada, então para a próxima temporada é só os jogadores da equipa B, uma coisa assim. Sim, só para dar luta, não é? É isso. Vamos ver, para o fim de semana já temos aí campeonato aí à porta. Sim, por isso vamos lá, porque neste fim de semana já o campeonato já regressa e vem com tudo. E é isto, e fechou o mercado de transferências e fechamos nós agora o episódio. E fechamos nós com esta edição do podcast, e muito obrigado a quem nos ouviu. E para a semana cá estamos nós, provavelmente segunda-feira, com mais um episódio de previsão de ressaca da jornada e previsão para a Champions. Previsão não, mas não prevê nada. Finalmente a Champions vai começar também, vamos embora. É isso mesmo, pessoal. Olha, deem um like no vídeo, deem também as vossas opiniões sobre aquilo que são os plantéis neste momento das equipas e aquilo que foi a abordagem de cada equipa no mercado de transferências. Subscrevam o canal, não se esqueçam de deixar o likezinho de apoio, deixem o like, comentem, subscrevam ao canal do YouTube, subscrevam à página de Facebook Pé de Atleta. Vamos lá deixando também os nossos bitates de vez em quando, é engraçadito, por isso passem por lá também. Só uma coisa, a seleção, para quem não sabe, ganhou os 2 jogos de qualificação para o Mundial. Ganhou, nem vi. Obrigado e bom dia. A sério, 15-0.